Inteligência artificial na prática. Estratégias que trazem resultado. Se interessou pelo tema? Que bom! Esse é o nosso assunto de hoje. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Vilaça, especialista em inteligência artificial, conselheiro de empresa, diretor de inteligência artificial na DLR-IA, professor de inteligência artificial pelo MIT e pelo Emeritus, colaborador do livro Organizações Exponenciais, ex-IBM, ex-Telefônica Madrid e Brasil e ex-Sistema Globo de Rádio. Que currículo maravilhoso! Muito obrigada, Ricardo, por ter aceitado esse convite para falar sobre um tema que, obviamente, está em alta, mas que muitas pessoas têm aquela dificuldade de fato, trazer resultado na inteligência artificial. Então, a gente vai começar a falar muito dessa construção. Como você enxerga aí pela sua experiência? Agora há pouco você me falou que desde a época do Sistema Globo você já tinha inteligência artificial para o esporte. E como é que você enxerga essa construção de um projeto de inteligência artificial para, de fato, trazer resultado? Bom, boa noite. Agradeço aí pelo convite, bem feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, eu não vejo de uma forma diferente, né? Para mim, quando se falar em inteligência artificial, a gente está falando de mais resultado e mais eficiência. É sempre isso. A inteligência artificial está gerando trilhões de dólares para a economia mundial. Então, e o legal é que assim, ela é uma revolução industrial. Só que ela é uma revolução industrial democrática, né? O poder quando a gente teve a terceira revolução industrial, que foi a da tecnologia da informação, ela concentrou riqueza, né? Em 2017, o 1% mais rico nos Estados Unidos era mais rico do que os 90% mais pobres. A inteligência artificial não, ela tem o poder de distribuir riqueza. O poder dos algoritmos, ele serve para todos os portes de empresa, todos os segmentos de mercado. Então, eu não vejo de outra maneira que não seja essa, né? Eu sei que muitas vezes tem muita coisa legal de inteligência artificial, da vontade de implementar uma coisa aqui, outra ali, mas o grande objetivo dela e a grande função dela é gerar mais receita e mais produtividade. E falando sobre essa questão da IA, a gente vê que alguns setores eles têm se destacado muito, você pode até me corrigir, mas eu acredito que a parte do varejo, parte de atendimento, as pessoas começaram a usar para a questão de otimizar os processos. Mas muitas empresas, por pesquisas, encontram uma resistência, principalmente do chamado C-Level, que tem medo de trazer impactos negativos, medo até de segurança digital em relação à inteligência artificial que já vem surgindo. E eu vi na matéria que você escreveu para ter Inside, ótima matéria, pessoal, leiam, está fantástico, sobre essa questão de você meio que treinar e educar o pessoal que decide, que seria essa parte do C-Level. Como é que você vê essa importância? Como seria, de fato, educar um C-Level, né? Porque quando as pessoas já estão nesse nível, elas tendem a ser mais rigorosas e um pouco, não sei, precavidas do que tem de novidade, até pelo conhecimento e experiência no mercado. E como é que é esse desafio para você? Como é que, normalmente, quando você vai analisar e estruturar um projeto de inteligência artificial, você consegue passar por essa primeira barreira, ter uma aprovação e uma continuidade, tendo o apoio do pessoal de cima? Na verdade, assim, estamos falando de uma revolução, e se estamos falando de mudança, estamos falando de curva da mudança. E as pessoas resistem. Então, assim, tudo que é novo, a gente resiste, né? Então, no primeiro momento a gente entra em choque, a gente não quer aceitar a mudança. Depois a gente tem medo, como é que vai ser o mundo com isso tudo que está acontecendo, né? Depois a gente começa a aceitar e só por fim a gente se engaja. Então a gente tem que saber trabalhar isso. Agora, inteligência artificial é um assunto estratégico. Então assim, dois pré-requisitos, 3 pré-requisitos básicos. Ele é de cima para baixo, ele é um assunto estratégico, então o C-Level tem que estar envolvido. 2, ele precisa saber falar esse idioma. Então, assim, não basta ele intuir, não basta ele viu num cursinho, não basta ele achar que é o GPT. O GPT é só o Google mais novo, é só isso, né? É o buscador mais novo, é o GPT. Ele tem muito mais funcionalidade. Estou simplificando aqui, mas é isso, porque
a inteligência artificial é muito além disso. E por 3, sim, aí grupos internos dentro da empresa, multidisciplinares, trabalhando em colaboração. Então, assim, esse assunto começa no C-Level. Eu normalmente não aceito projetos onde o C-Level não está envolvido. Né? Por quê? Porque se ele não se envolver, muitas vezes os projetos perdem força. Sabe? Por quê? Porque ele é estratégico. Né? Eu já digo o seguinte, inteligência artificial é para ser aplicado nos desafios estratégicos da empresa. Eu quero vender mais? Então, inteligência artificial é para isso. Né? A McKinsey fala que inteligência artificial gera 10% mais retorno, 10% mais vendas, 5 a 8 vezes mais retorno sobre investimentos. Então, assim, é para isso que a gente tem que usar a inteligência artificial. E começa no C-Level. Tá? Mas agora, ele tem que se educar, ele tem que entender assim, a amplitude da inteligência artificial, tudo que ela pode fazer, e aí sim, mas tem que se deixar levar, sabe? Tem que ter a mente aberta. Tem que abrir. Inclusive, você está falando a questão dele estar envolvido porque tem um alinhamento estratégico ao negócio. E ninguém melhor do que quem está comandando para poder saber isso e, inclusive, a questão dos recursos. Você falou há pouco que é para todo nível de empresa, seja pequena a grande. Hoje em dia, as que conseguem, de fato, implementar algo que traga esse resultado estratégico, seja um aumento de vendas, seja uma análise mais preditiva sobre contas, finanças, qual o nível da empresa que hoje em dia você enxerga que consegue ter mais força de iniciar o projeto e terminar? Porque, às vezes, as coisas ficam no meio do caminho, como você acabou de citar. Na verdade, qualquer nível. Né? O que acontece é a força das pessoas que estão dentro das empresas. Elas é que decidem se vai dar certo ou não. Primeiro, inteligência artificial demanda por continuidade, não é bala de prata. Então, às vezes, as pessoas que estão ali com medo, né, eu não estou querendo que esse projeto avance, eu não quero que inteligência artificial, posso perder minha posição, elas ficam ali, né, cobrando uma bala de prata. Aí quando, né, porque assim, é ciência aplicada a negócio, não tem como dar errado. Então, só que você vai aprendendo, tem vai a evoluindo. Maturidade, você vai colocando mais dados e analisando mais dados para entender a curva de maturidade da inteligência artificial. Né? E você vai aprendendo. Né? Só que não dá o resultado todo que você quer na largada. E aí, quando não dá o resultado na largada, aí tem alguém que vai lá e fala assim, pô, esse negócio não funciona, não deu certo. Né? E aí, muitas vezes, um projeto volta atrás. Só que quando está voltando atrás um projeto dentro de uma empresa, eles esquecem que o mercado está avançando. Né? Então, assim, a gente pode se fechar e falar, não, inteligência artificial não é para mim, mas o mercado está avançando. Então, quando a gente observar, a gente pode já estar para trás. Então, assim, o principal assim, são pessoas, sabe? São pessoas querendo fazer. Então, às vezes, você vê o mesmo segmento, né? O C-Level quer fazer numa e o C-Level não quer fazer na outra. E, no caso, quando a gente está falando aqui de pessoas, começa pelo C-Level, mas tem toda a equipe, como você falou. Quando eu prestava consultoria em TI, quando a gente chegava no ambiente, a gente já chegava um pouco cuidadoso, porque a tendência era essas pessoas acharem, tá chegando aqui, acha que sabe mais do que eu sobre a minha empresa. Estou aqui há anos, não é bem assim. Então, seria um bom começo, talvez não sei, uma conscientização, uma palestra sobre inteligência artificial, sabe, me explicar aqui o propósito daquele projeto. Como é que você vê essa questão do ciclo de vida do projeto de inteligência artificial? Porque eu acredito que seja um projeto que... Nem sei se eu posso chamar de projeto, porque o projeto tem início, meio e fim. E a inteligência artificial, quando ela é implementada num negócio, ela não tem o fim. Você fica numa questão cíclica. Como é que você enxerga isso quando você vai iniciar e manter com a visão de continuidade disso? Na verdade, assim, o meu propósito, quando eu entro numa empresa, é torná-la mais inteligente. Então, o que eu falo é, essa empresa vai se tornar uma superinteligência. São pessoas trabalhando em colaboração de todas as áreas, utilizando inteligência artificial. Outra coisa, inteligência artificial não é um assunto de um cientista de dados, não é um assunto de um engenheiro de dados. É deles também, mas ele é de colaboração. Então, assim, esse é um outro ativo assim, da inteligência artificial. Ela chama todo mundo para participar. Então, quando a gente forma um grupo dentro de uma empresa, a gente observa algumas características. Primeiro, são pessoas que têm que ter inteligência social. Pessoas que saibam falar, que saibam ouvir, né, que gostem de participar,
que participem, né? Então, tem que ter capacidade de colaborar, né? Eu tenho uma avaliação que eu faço para ver onde a gente pode ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, a pessoa é de marketing. Então, eu faço uma avaliação para ver, olha, essa pessoa ela é mais forte nisso, precisa desenvolver mais naquilo. Com isso, a gente vai ajudando as pessoas a trabalharem, né? Primeiro tem um alinhamento cultural, para todo mundo falar o mesmo idioma, mas depois a gente vai desenvolvendo as pessoas, vai ajudando elas a se desenvolverem para que elas vão evoluindo. Então, assim, na verdade, o que a gente está falando é de elevar o nível do nosso serviço, elevar a inteligência das nossas empresas. Então, assim, esse é o objetivo principal de um projeto de inteligência. Você falou agora sobre a análise comportamental, acho que eu posso chamar assim. Eu lembro de você ter comentado que você criou o seu sistema de inteligência artificial era em relação a esses vieses, também comportamentais e de dados. E eu achei isso super interessante porque, como você falou, as pessoas quando pensam, inteligência artificial, vou logar no GPT e resolver minha vida. Só que isso é uma parte. Eu acredito que levem muito para esse cenário porque foi o que tornou mais fácil de utilizar. A interface ajuda muito. E fala um pouco sobre esse seu sistema, sobre essa sua análise de vieses com inteligência artificial, porque quando você me explicou, eu achei fantástico isso. E aí seria legal você falar um pouco sobre ela. Tá, então, eu quando entro numa empresa, eu faço uma análise de maturidade, né? Porque se inteligência artificial é para sempre, né? Na verdade, a empresa se torna inteligente, você aplica ela, vamos supor, você define que desafio que eu quero trabalhar, o meu desafio é tornar os clientes mais fiéis. Isso é um desafio estratégico. Meu desafio é vender mais, é um desafio estratégico. Então, eu entro, eu criei um algoritmo que ele faz um assessment, né? A primeira coisa que ele faz é isso, ele faz um assessment. Só que ao contrário dos assessments de mercado, que levam de 4 a 6 meses, eu levo 4 horas, porque é um algoritmo que faz isso. Então, ele faz uma correlação do que está na cabeça das pessoas com o que está dentro das empresas e o nível de maturidade. E isso ajuda muito a nortear, porque eu não só entendo a maturidade, como eu entendo os pontos fortes, entendo os pontos fracos e entendo a divergência cultural, né? E aparar essa divergência cultural ela é muito importante, porque quando às vezes você entra numa empresa, está cada um com um projeto mental. Às vezes falando a mesma coisa, sabe? Mas só que o resultado é totalmente falando diferente. De formas diferentes, é por isso que você vem falando que é importante falar a mesma língua. E aí o aculturamento, o letramento é periódico. Tem empresa que eu faço um letramento logo no início, então primeiro eu faço esse assessment, e aí eu entendo a empresa, entendo onde tem oportunidade, onde a gente pode, como é que a gente pode desenhar um roadmap. E o segundo momento é fazer alinhamento cultural, fazer as pessoas falarem o mesmo idioma. Aí você tem uma coisa, então assim, se o C-Level está disposto, entendemos a empresa, entendemos a maturidade, entendemos a divergência cultural e fizemos um letramento, sabe, a gente ali tem uma condição de avançar muito mais forte. Inclusive, descobre oportunidades que ainda não haviam sido mapeadas. Sem dúvida. Porque se a gente está falando de vieses, as pessoas já sei que o problema é esse, já sei que é aqui, já vem com uma pré-definição que quando chegam para você, é isso, já sei que é isso. E quando você faz essa análise, eu acredito que já deva ter surpreendido muita gente com o resultado. Não, sem dúvida. Então, assim, realmente, quando a gente trabalha com inteligência artificial ou com qualquer problema, muitas vezes a gente já dá a solução, né? O que acontece é que a nossa cabeça ela já é enviesada por natureza. Sim. Nós temos uma limitação de 7 ou 8 comparações de acordo com a neurociência. Então, quando a gente tem muita variável para analisar, a gente já joga para uma zona de conforto, que é a nossa competência, né? Só que a nossa competência tem viés, né? Porque a gente está viciado ali em alguma coisa e essa competência tem viés. Então, quando a gente começa a analisar, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente também tem alguns métodos para isso, mas modelar dado é essencial no processo de inteligência artificial. Então, tem uma ciência para modelar dados, é 80% do trabalho de inteligência artificial. Nós temos técnicas que imitam o cérebro humano, só que sem essa limitação de 7, 8 variáveis. Então, ela não tem limitação. E aí, sim, as coisas começam a aparecer. Inclusive, você falou modelar dados. Eu tive um professor que ele brincava, era sobre BI, sobre Power BI, e ele falava, pessoal, vocês primeiro têm que se apaixonar pelos dados. Entende o que você está trabalhando. Esquece fórmula, esquece o que você vai fazer com ele. Entende. O que eu tenho ali?
É mais qualitativo? É mais quantitativo? E aí depois você vai, de fato, e aplica a técnica que você tem que aplicar. Perfeito. E às vezes as pessoas querem fazer o contrário. Já, não importa o que eu tenho, eu sei que vai funcionar porque é uma inteligência artificial. Mas não é assim. Você primeiro tem que conhecer a casa que são os dados, para depois você chegar nessa evolução, que é trazer um resultado que você espera e, de fato, como você falou, se abrir a novas possibilidades que vão ser mapeadas ao longo dessa estrutura de avaliação de maturidade, que é como o termo que você usou agora, né? Inclusive, a gente vê agora no mercado muitas empresas querendo criar soluções e não usando soluções já existentes. Então, como é que você enxerga esse ponto? Olha, eu tenho que criar algo muito específico ou eu posso usar algo já existente, adaptar? Porque o criar dá aquela sensação de criador, de ego, de eu criei isso, é o meu filho praticamente. Enquanto, às vezes, você está dando uma volta maior para algo que já existe. Como é que você enxerga esse limiar entre eu preciso criar algo novo, uma solução do zero, ou eu posso simplesmente pegar aquela e adaptar ao meu mundo? Tá. Inteligência artificial é uma ciência, não é uma ferramenta. Isso é bem importante, né, separar, porque a ferramenta é meio, né? Então, o que tem acontecido muito no mercado são empresas comprando simplesmente ferramentas e instalando. Né? Então, é como se toda empresa tivesse Coca-Cola e quisesse diferenciar. Não diferencia, porque a Coca-Cola é a mesma. Né? Exato. Então, inteligência artificial, né, você pode e deve usar uma ferramenta, mas os modelos eles têm que representar a sua realidade, o seu desafio. A modelagem é individual. Ela vai ser o seu diferencial de negócio. A gente está falando que a inteligência artificial é para ser aplicada, por exemplo, na fidelização de clientes. Sim. É o seu modelo, é a sua fórmula de modelar para entender como são os seus clientes, para poder fidelizar. É o seu modelo que vai entender melhor como trabalhar a venda, como vender mais. Então, isso você tem que se diferenciar do seu concorrente. Tá? Então, a ciência é de cada um. A gente pode usar as ferramentas que tem no mercado, mas parte delas. O modelo é nosso. O modelo tem que ser individualizado. Que é você tomar esse cuidado de estruturar os dados. É de você não só modelar os dados, como criar algoritmos aderentes à sua realidade. Você pode... Né, eu estou dizendo o seguinte, eu quero saber a hora que eu tenho que fazer uma intervenção para poder vender mais. Então, eu vou criar um modelo, vamos supor, preditivo, que eu quero ver minha curva de vendas. A minha curva de vendas é a minha curva de vendas. Não adianta eu pegar uma ferramenta que modela a curva de vendas genérica do mercado, porque ele vai modelar errado. Então, assim, ele vai dizer que eu estou vendendo mais e eu não estou vendendo mais. Ele vai dizer que é hora de eu fazer uma intervenção e não é hora de fazer uma intervenção. Então, é bem importante que o algoritmo seja de cada um, a modelagem de dados seja de cada um. Isso vai fazer toda a diferença no resultado do negócio. É aí que está a concorrência. Né? Então, o que se diz é, se eu uso ferramenta... Né, primeiro, assim, o que a gente diz é, toda empresa, a partir de agora, toda empresa deve ser uma empresa de inteligência artificial. Só que se eu tenho uma ferramenta e eu instalo, eu não sou uma ferramenta de inteligência artificial. Para eu ser eu tenho que ter os meus próprios modelos. Entendi. Entendeu? Então, Os meus próprios esse o diferencial de eu pegar uma ferramenta somente e falar, vamos usar agora, sei lá, DeepSeek, que está na moda, que é a próxima. É esse o diferencial. Aí é que está o gatilho de diferença ao uso da inteligência artificial. Se você pega uma ferramenta, você está pegando uma genérica e você vai ser genérico. Se você pega... se você faz o seu modelo, você está se diferenciando no mercado. E nessa construção de modelo, é onde você consegue também definir o que vai ser o sucesso desse projeto. Sem dúvida. Desse ciclo de vida da inteligência artificial dentro da empresa. Porque, como você deu de exemplo, se meu objetivo é aumentar a fidelização de marca, reconhecimento de marca... É um KPI para eu analisar e olhar. Existe algum específico para a inteligência artificial? Tempo de resposta? Não sei. Existe ou é realmente baseado no objetivo final do negócio? É o objetivo do negócio. Na verdade, a gente está falando... Né, eu acho que essa também é uma grande confusão do mercado.
quando a gente está falando, às vezes as pessoas me perguntam, cara, eu vou gastar mais tempo, né, fazendo inteligência artificial? Eu falo, na verdade, olha só, você vai gastar o mesmo tempo, você só está usando uma ciência aplicada ao teu negócio. Então, se o objetivo é venda, então é venda que a gente vai trabalhar. São as mesmas pessoas que precisam vender mais que vão precisar vender mais. Só que agora elas têm uma ciência, elas têm condições de entender melhor o cliente, né, para entender melhor como vender. Então, por exemplo, com inteligência artificial, eu consigo saber, uma coisa que a gente fala muito hoje em dia é a capacidade de hiperpersonalizar. É a capacidade de falar individualmente com cada um. Né? Então, assim, tem projeto que eu trabalho que eu vou falar com você, eu sei exatamente a tua elasticidade financeira. Então, sei que se você já gastou 100, que você tem mais 20 para gastar. Então, assim, olha como é que melhora a minha condição de relação. É bem diferente de eu pegar aqui de dentro para fora e falar, eu quero vender mais produtos. Aí eu soco para todo mundo, empurro para todo mundo. Né? Agora, se eu sei com cada um, né, eu sei que tem mais 20, então, peraí, vamos ver daquilo que ela gosta, o que eu posso, né, adicionar aqui de mais 20 para ver se ela compra. Né? O outro tem mais 10, então por aí vai. Sabe? Pega já um histórico de compras e valores e frequência. E forma de relacionamento. E forma de relacionamento para poder, de fato, criar uma customização dessa entrega. Porque eu acho que tá todo mundo cansado de receber mais do mesmo, essa é a verdade. Então, quando você consegue esse diferencial, é bem... E não dá para fazer manual. Vamos lá, né? É impossível. Hoje em dia, com a quantidade de dados que estão sendo gerados, é humanamente impossível. E aí vem essas novas profissões. Estrategistas de IA, por exemplo, eu não sei quando começou, você vai saber isso melhor que eu, mas é algo muito novo. Inclusive, a questão de entrevistas, as pessoas procurando. Olha, eu gravei um episódio sobre a escassez de mão de obra no mercado de tecnologia. E é por isso, a IA impulsionou muito isso, como ao longo das gerações a gente veio vendo algumas coisas que foram sendo criadas, alguns softwares, algumas ferramentas que foram sendo criadas e deram esse boom também. E agora está na vez da inteligência artificial. Você ser um estrategista de inteligência artificial, ser um especialista. E como é que a pessoa vai se tornando um estrategista de inteligência artificial? Como é que você chegou nesse top de... Na verdade, assim, então, primeiro falando do estrategista, né, lá fora, você vai no Vale do Silício, eles dizem claramente, toda empresa precisa de um estrategista de inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente está se limitando um pouco. A gente precisa de um estrategista, então o estrategista é o cara de TI. O estrategista é o cara de marketing. Para ser estrategista, pode ser qualquer um. Eu tinha um cientista de dados que era psicólogo. Maravilhoso, o cara era muito bom. Mas ele se especializou como cientista de dados. E aí ele usava, inclusive, a psicologia nas análises que ele fazia. Então era muito legal. Para ser um estrategista é a mesma coisa, só que ele tem que conhecer da ciência. Então tem muita gente que está confundindo. Né? O estrategista ele precisa conhecer de ciência, ele precisa conhecer de tecnologia, ele precisa conhecer de negócios. Então, e ele precisa, obviamente, trabalhar em colaboração. É uma posição nova, né? Um diretor de inteligência artificial. Esse é o estrategista, para trabalhar ali com todos os demais. Mas ele não basta ser, eu sou o cara de tecnologia, então eu conheço tudo de tecnologia, então eu sou responsável pela IA. Está errado. Eu sou o cara de marketing, então eu vou ser responsável. Também está errado. Eu vejo algumas organizações que muitas vezes, já contratei ali a gente já está trabalhando IA aqui, eu contratei aqui um cientista, contratei um engenheiro. Não basta fazer isso. Sabe? Você tem que entender da ciência, o assunto é estratégico, né? Aquela história toda. Sabe? Então, é muito importante ter essa coisa de que eu preciso entender da ciência. Eu preciso entender como eu desenho um projeto, como eu desenho uma estratégia utilizando inteligência artificial. Existe um passo a passo para isso, sabe? Na verdade, eu trabalho com inteligência artificial, porque a expressão inteligência artificial vem da década de 50. Sim, né? E a Segunda Guerra, não é? Eu não sei, mas eu sei que as pessoas estavam falando de inclusive de algumas questões estatísticas, e aí uma pessoa falou assim, cara, mas algumas expressões estatísticas são chatas, né? Só de falar já dá raiva, né? Aí alguém pegou e falou, olha, não, vamos então falar, né? Porque tem uma cadeira estatística que chama, eu sou estatístico, chama análise multivariada, que é uma cadeira importantíssima para o mundo.
sabe? Os neurocientistas, quando pegam análise multivariadas, eles adoram, porque ajuda muito no trabalho deles. Então, alguém pegou e falou, cara, então vamos chamar de inteligência artificial. Então, a expressão vem de lá de trás. Talvez tenha um pouco mais de detalhe, mas, assim, a expressão vem de lá de trás. E eu, desde que eu comecei a minha carreira na IBM, né, eu dei a sorte de começar numa empresa como a IBM, que estimulava demais, né, as pessoas a estudarem, a aprenderem, né, e ir atrás. E depois eu fui trabalhar numa área que hoje seria a área de inteligência. Ela tinha um outro nome, porque não mas era a inteligência artificial. Então, com isso eu fui formando, né? E aí depois trabalhei em área de operações, trabalhei em área de TI, trabalhei em área de negócio. Então, assim, aí eu fui incorporando, né? Então, eu consigo ter uma visão do todo. Né? Eu digo assim, eu não sou o melhor cientista, eu não sou o melhor de negócios, eu não sou o melhor de TI, eu não sou o melhor de pessoas. Mas juntando, eu acho que eu faço bem feito. Com certeza, você não teria alcançado isso tudo, pode ter certeza. E até agora uma curiosidade, se você fosse começar uma empresa agora, estou começando, como eu começo, como você falou, uma empresa inteligente usando a inteligência artificial? Como é que seria o seu insight disso? Ricardo, como você começaria? Eu acho que toda empresa precisa começar com um estrategista de inteligência artificial do lado. Né? Nós temos assim grandes empreendedores, né? Tem uma empresa, não sei se eu posso falar o nome, mas tem uma empresa que ele fala... Se não for falar mal, pode. Não, é falar bem, né? Que ele fala assim, qual o seu arrependimento? É uma empresa que cresceu muito, né? E é uma empresa que muita gente usa, mas perguntaram para o CEO, qual é o seu principal arrependimento? Ele falou assim, cara, eu teria colocado o estrategista de inteligência artificial desde a largada. Por quê? Porque quando a gente está começando uma empresa, a gente está organizando a estrutura de dados. Sim. Então, você organizar a estrutura de dados e organizar o lakehouse da maneira certa faz toda a diferença. Né? E mais, você começa a estar mais próximo do cliente. Né? O Jeff Bezos, ele fala, não me preocupo com o meu concorrente, eu me preocupo com o meu cliente. Então, assim, você ter isso bem analisado, né? Você vê a Porto Seguro, né? Uma empresa que dá um show de atendimento a cliente, dá um show de... Né? Eles tinham um negócio que... Né? Eles sabiam que se a lanterna tivesse queimada, o cara tinha a chance de levar a batida pela traseira. Então, assim, o que eles faziam? Eles botavam um menino no sinal, esses meninos que ficam pedindo dinheiro no sinal, eles davam caneta e papel. Então, se ele visse uma lanterna queimada, ele anotava a placa. Então, ele ligava para o cliente e falava, olha... Então, você vê, isso é uma inovação, mas ele a partir de uma informação de inteligência, entende? Então, certeza. Ele entendeu que lanterna queimada era 90% das colisões de traseiro. Então, qual é a solução para resolver isso? Então, o cliente era surpreendido com uma ligação. Olha, dona Érica, a sua lanterna direita está queimada, a oficina aí da esquina já está lhe esperando com uma lanterna gratuita para trocar. Entende? Olha como isso fideliza o cliente. E para eles, na verdade, está evitando sinistro. Com certeza. Realmente, eu não conhecia, mas... O cara que pensou nisso foi fantástico, porque ele economizou numa possível colisão de pagar o seguro, enfim, e com até simples, de colocar alguém para olhar e fazer uma abordagem. E ver como é um assunto de todos? Exatamente, de seguro, de um conserto de seguro. E você ainda beneficiou a oficina, o segurador, ou seja, todos ganharam com um dado que eles passaram a analisar. Que é o que você falou, né? Você saber que 90% dos acidentes acontecem devido a isso. É uma estrutura de dados. Um estrategista parou para poder olhar e analisar esses números e desenvolver até uma solução simples. Simples. Porque... E provavelmente foi alguém de marketing. Você percebe que aí, assunto multidisciplinar, todo mundo trabalhando em conjunto. Né? Alguém veio com o problema, precisamos diminuir sinistralidade. Alguém pegou os dados e analisou... Né? Pegou os dados, alguém modelou os dados, alguém analisou, alguém olhou aqueles dados ali e começou a gerar uma solução e aquilo virou uma solução de negócio. E até, você falou, muitas pessoas têm esse medo de perder o emprego quando a gente começa a falar de colocar um projeto de inteligência artificial. Essa já é uma das primeiras barreiras. Mas esse exemplo também mostra um certo equilíbrio entre o humano e a inteligência artificial. Como é que você enxerga esse equilíbrio? Como é que eu torno a minha empresa inteligente,
mas as pessoas entendendo que elas continuam, obviamente, tendo o valor dela, porque existe um equilíbrio entre as duas coisas. Essa é uma mensagem bem importante. Sempre que a gente fala IA e pessoas. Né? O que a IA faz é permitir que a gente faça um serviço mais nobre. Então, ela tira da gente, né? Primeiro, assim, ela capacita a gente a fazer análises mais rebuscadas, tira serviços mais simples e permite que a gente faça entregas mais rebuscadas, né? Tem aquele caso lá do Kai-Fu Lee, que ele era focado em ficar algoritmo, e pouco dava atenção, segundo ele mesmo, pouco dava atenção em casa, casado com 2 filhas. Até que ele teve lá um câncer, né? E ele falou assim, a IA não pegou na minha mão como o médico pegou e falou, nós vamos vencer essa. Então, assim, por mais que a inteligência artificial tenha permitido, né, toda a análise mais rebuscada, talvez a quimioterapia melhor do que o... Agora, naquele momento, ele precisava era que alguém pegasse na mão dele e dissesse, vamos vencer essa juntos. Exemplo excelente. E assim, de todos os projetos que você implementou ao longo da sua vida com esse viés, você tem algum que você tenha, de fato, te marcado? Caramba, esse eu achei que ia pro ralo e o negócio deu uma reviravolta e a gente alcançou aí um resultado exponencial. Você lembra, assim, de algum? Não, assim, tem alguns projetos, né, que eu gosto muito, né? Mas tem um projeto que, na verdade, eu trabalhei num projeto tem pouco tempo, num projeto de uma mina de ouro, né? Então, assim, eu gosto desse projeto porque ele é um projeto que mostra como a inteligência artificial pode estar em tudo quanto é lugar. Então, era uma mina de produção de ouro, né? Então, a lavra vem e passa por mais de 80 processos antes de virar ouro, do outro 80 lado. processos? Mais de 80 processos Nossa. antes de virar ouro. Então, você imagina quanta informação não existia ali. Uma pessoa, para trabalhar numa mina de ouro, ela, depois de formada, ela se formou ali em engenheiro químico, ela passa 3 anos estudando para poder ter condições de trabalhar dentro da mina. Só que ela, humanamente, não é capaz de analisar 80 variáveis ao mesmo tempo, né? Ela é muito competente para tomar decisões, muito competente para montar sistemas. Então, nós conseguimos, com um trabalho de inteligência artificial, aumentar a produção. Eu acho que na mina de ouro foi de 3,5%, numa mina de manganês de 7,5%. Então, isso para mim, assim, é fantástico, sabe? Porque você estava ali diante de pessoas competentes, né? Mas você tinha, por exemplo, operadores que tinham medo de ir no banheiro, porque ele tinha que ficar ali monitorando, olhando para o monitor. Então, assim, isso é outra coisa muito legal. A inteligência artificial, hoje a gente para de ficar olhando o tempo todo para dashboard, sabe? O dashboard pensa sozinho. E se ele vê alguma coisa, ele te avisa, ele manda uma mensagem para o seu WhatsApp. Então, sabe, olha como... É até uma subutilização pensar que a inteligência artificial é para um dashboard. Você está subutilizando, na verdade, né? Já que você consegue fazer muito mais que isso. O dashboard é... Não, mas eu digo assim, no sentido de que muitas vezes a gente fica aqui olhando para o dashboard. Né? Eu quero ver como é que estão minhas vendas, fico olhando. Né? E vias de regra, quando você para de olhar, né, ainda mais se tem um chefe, é a hora que dá problema e quem vê é o chefe, não é? Isso é trauma de TI, tenho certeza. Então, quando você tem uma inteligência por trás do dashboard, ela sabe ali aquele comportamento. Opa, peraí, agora temos um problema. E muitas vezes você vê o problema bem antes dele. Se eu estivesse olhando, por exemplo, no dashboard, eu talvez não visse o problema. Só que ele já percebeu e está me avisando. Eu tive uma aplicação em curva de vendas, né, que o pessoal de vendas ele só percebia que não ia bater a meta depois do dia 21, 22. Quase no final do mês. Quase no final do mês. Aí o que você faz quase no final do mês? Promoção. Então, assim, por mais que você bata a meta, você não vendeu bem, você não fez boa margem. Com a inteligência artificial, antes do dia 10, você via que já tinha uma tendência. Pela previsão de tendência, pelos dados, pela modelagem dos dados e análise dos números. É isso. Pô, bem interessante. E realmente, quando você descobre, como você falou agora, no final, a sua saída para bater meta acaba sendo promoção. Então, mesmo que você mantenha o número de vendas, a sua lucratividade foi no chão, basicamente. Então, é mais um exemplo que cuidar dos dados e ter uma empresa... Adorei esse termo, ter uma empresa inteligente é o caminho.
para você ter lucros, para você aumentar, otimizar processo. A gente tem falado muito disso, que até você citou, que anda casado a inteligência artificial com os humanos para facilitar a vida dos humanos. Esse exemplo do rapaz que não queria ir ao banheiro, que tinha que olhar o dashboard, é excelente. E até, às vezes, nós somos humanos, a gente fica tendo uma atenção sequencial em alguma coisa. Normalmente, 45 minutos, aí a gente tem que dar uma... Não, pera, deixa eu dar uma descansada, porque a nossa atenção não consegue ser constante. Somos pessoas. Lógico. E aí é o usar e abusar da inteligência artificial para isso. E aí a gente está chegando agora aqui no nosso finalzinho. Eu vou te fazer uma pergunta padrão aqui do podcast, mas que eu acho que você já um pouco respondeu pela sua felicidade e alegria de falar da questão de como você ajuda as empresas. Mas o Insights com Cafeína, ele surgiu para trazer ideias, mostrar diferentes pontos de vista, trazer insights de como a gente consegue melhorar alguma coisa, como as coisas existem, o que existe, o que é legal. E o Cafeína é vício por café, que agora a gente está aqui gravando de noite e eu estou bebendo café. Tem esse detalhezinho. E para você, assim, o que te traz essa energia, que para mim é o café, é a cafeína, e te traz essa energia de continuar, de lutar aí pelo letramento da inteligência artificial? O que te motiva para continuar seguindo em frente? Na verdade, também adoro café, eu tomo uns 5 cafés por dia, né, normalmente grandes, e às vezes apelo até para um energético quando quando o projeto está pegando fogo. Mas, assim, o que me dá energia de verdade, profissionalmente, é a capacidade que a inteligência artificial tem de mexer com empresas, sabe? Tem de fazer as empresas mudarem de patamar. Então, eu tenho um protocolo, né, que é o que eu uso na minha empresa, nos meus clientes, que é para fazer isso. E isso, assim, para mim é tão importante, porque o protocolo, a gente não está falando só de empresa, a gente está falando de pessoas. Quando a gente está falando de inteligência artificial, quando eu estou falando de aplicar inteligência artificial para melhorar um processo de clientes junto a uma empresa, a gente está falando que as pessoas que vão trabalhar com isso também vão deixar um legado. E se a gente conseguir, esse protocolo que eu montei, ele é escalável, né? Eu estou ali, né? Por isso que eu digo que isso me dá muita energia, porque eu quero botar no maior número de empresas possíveis, e para mim ele é para pequenas e médias e qualquer porte. Eu adoro pequenas e médias, e que são as empresas que mexem com o Brasil. Então, se a gente conseguir colocar em muitas pequenas e médias, para mim a gente muda o patamar do Brasil. E melhora a vida das pessoas. E melhora a vida das pessoas. Cara, fantástico, fantástico. Eu, como eu falei aqui, conheci o Ricardo num evento da associação, e na primeira vez que a gente conversou, eu falei, cara, sua ideia é maravilhosa, vamos conversar, porque realmente eu acho que aquele lado TI ali, um pouco mais, eu acho que é o que vai fazer a diferença. A gente ainda no meu ponto de vista, não sou especialista em inteligência artificial, mas a gente ainda subutiliza a inteligência artificial. Algumas por medo, como você falou, outras com isso vai ser muito caro, não tenho como arcar, e a gente acaba fazendo alguns processos muito manuais e muito repetitivos, que a gente não pensa em poupar o nosso tempo, a nossa energia, com algo que às vezes é até simples, como o exemplo que você deu da Porto Seguro. A solução que ela arrumou foi simples. Por quê? Porque ela teve todo o trabalho. Peraí, vamos entender o que a gente tem, qual é o nosso problema, como é que a gente pega esses dados, como é que a gente analisa. Tá, agora como a gente resolve? E isso vai impactando a vida, vai melhorando a vida das pessoas e de pequenas e médias empresas, que, como você falou, é o que vai mantendo o Brasil. Obviamente tem as grandes empresas, big companies, como a gente chama, que são importantes, mas a gente vê um crescimento dessa questão do empreendedorismo no Brasil. E tendo uma solução como a sua, que ela se adequa e ajuda todo esse processo, pô, excelente. Realmente, parabéns pela sua construção, pela sua trajetória. Obrigado. Eu acho fantástica. Vou assinar minha carteirinha de fã.
Pode me entregar aí depois que eu assino. Pessoal, a gente está aqui chegando ao fim desse episódio. Eu tenho certeza que vocês vão tirar insights super valiosos. O Ricardo é excelente, como eu já falei aqui várias vezes. Super gente boa, especialista em IA, tem um conteúdo fantástico no LinkedIn, seus artigos, e na TI Inside, né? Que é onde você escreve. Acompanhem, sigam e vejo vocês no próximo episódio. Até mais.